Então vamos lá, mais uma aula, mais uma live, mais um vídeo em que eu trago um tema sobre o funcionamento da mente humana e das nossas relações no nível inconsciente. O tema de hoje é a ajuda que fortalece e a ajuda que enfraquece. Nossa, Gabriela, mas existe isso? Existe. Então vamos imaginar aquela pessoa que está passando por uma situação muito difícil. Uma situação desafiadora, às vezes uma questão emocional, ou uma questão de saúde, ou financeira, ou de relacionamento, não importa. E você gosta muito dessa pessoa. Então você vai fazer uma visita para ela. E aí imagina que você, ao observar a fala dela, né, como ela está se colocando diante daquilo que está lhe acontecendo, você começa a perceber que ela está muito na lamentação, está reclamando muito, está chorosa às vezes, né, está abalada, está sensível. E então você escuta, né, que já é um bom começo para uma ajuda eficaz, um bom ouvinte. Só que aí dentro da tua cabeça você começa a pensar assim, ó, você não precisa nem verbalizar, mas você começa a pensar, caramba, mas essa pessoa, né, deixou o bolo chegar onde chegou. Ela foi avisada, ela teve todos os sinais na tua cabeça. Ela não percebeu, gente, para onde estava indo isso e agora deixou chegar onde chegou. A gente que está de fora, a gente consegue muitas vezes enxergar muito mais, uma visão ampliada da situação que o outro está passando. Isso é comum, certo? Mas quem está dentro da situação tem sim uma visão limitada das coisas. E, às vezes, não enxerga e realmente não percebe o que lhe está acontecendo. E quando a gente faz esse tipo de julgamento com a pessoa, ela sente que nós julgamos, de certa forma estamos condenando também, porque não estamos aceitando, né, aquela situação, e a gente está culpando esta pessoa por aquilo que lhe aconteceu. Então a energia que a gente está emanando para ela é de acusação. E ela sente. E essa pessoa já está, digamos, no chão, ela já está numa situação difícil, né? E às vezes você vai então dar um conselho, sem que ela tenha pedido. Ou você vai muito amorosamente fazer uma crítica construtiva. Bom, essa pessoa, na verdade, tudo que ela precisa nesse momento é de acolhimento. Para que ela seja ouvida, para que ela consiga expor aquilo que ela está sentindo. E se ela se abre para uma nova visão do que está lhe acontecendo, se ela pergunta, se ela pede uma opinião, aí sim ela pode estar um pouco mais aberta para ouvir o que você tem a dizer ou a sua visão da situação, né? Porque quando a gente tem essa postura, gente, de julgamento, vamos focar nisso, tá? Nós estamos dizendo sem dizer, nós estamos vibrando para o outro. Eu não aceito isso que está te acontecendo, eu não aceito que você deixou a situação chegar onde chegou, eu não aceito e não concordo com as suas atitudes, e o outro vai se sentindo ainda menor e fica com raiva porque você se coloca como grande, olhando de cima, tendo todas as soluções, e ela lá embaixo, já vitimizada, né, sentindo impotência diante do que aconteceu. Isso é muito complicado, porque quando a gente se coloca de verdade no lugar do outro, com compaixão, e começa a entender as limitações do outro, como eu falei, às vezes a falta de visão ou
de realmente enxergar soluções, a gente começa a mudar a nossa energia, a nossa vibração com relação à pessoa passando pela dificuldade. Então, para a gente não cair na cilada da ajuda que enfraquece, que é essa ajuda que julga, né? É importantíssimo a gente procurar se colocar no lugar do outro. Então, analisar o contexto, muitas vezes a criação dessa pessoa, as crenças que ela carrega, o que ela acredita, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho muito com o inconsciente humano. Eu consigo fazer uma leitura, às vezes, de um problema, um conflito de uma pessoa, de uma forma muito mais profunda. E eu consigo entender, só de ouvir a pessoa, onde estão as possíveis causas do que está lhe acontecendo e também caminhos de solução. Mas nem sempre eu sou convidada a falar, a expor a minha opinião. E eu fui aprendendo com o passar do tempo a lidar com isso. Porque não é fácil a gente ter uma visão ampliada da situação, ver a pessoa em sofrimento e daqui ficar mais neutro, respeitando a escolha da pessoa de permanecer ainda ali, naquele lugar. Porque ela vai aprender, ela vai conseguir sair dali algum dia, de alguma forma. Mas se ela não me convidou para que eu pudesse expor minha opinião, ou às vezes até a minha visão terapêutica, eu não me envolvo. Eu procuro desenvolver o que eu falei aqui com vocês, empatia, me colocar no lugar do outro. Mas sabe onde isso é mais desafiador, mais difícil da gente fazer? Em família. Por quê, Gabi? Porque a gente ama de um jeito que a gente sofre junto, que a gente quer carregar a dor do outro. Ó, outra forma de ajuda que não fortalece. Querer carregar a dor do outro, querer fazer pelo outro, querer pegar a mochila do sofrimento, ó, carregar e dar um jeito nisso. E ninguém consegue fazer pelo outro. Por quê? Porque, na verdade, as dificuldades, os conflitos na nossa vida são oportunidades, chamados de aprendizado, de evolução. Então, é individual, intransferível. É para aquela pessoa aprender algo naquela situação. E se eu tento carregar por ela, eu estou tirando a chance dela, gente, de aprender, de evoluir, de crescer. Então, aquela famosa frase, é na dor ou no amor? E nós, eu falo nós porque a gente tem, graças a Deus, um grupo de pessoas, cada vez mais pessoas ampliando consciência, né? E conhecendo caminhos de transformação através do amor, que é a terapia, é um deles, né? Toda mudança pessoal que você decide fazer, você está escolhendo mudar, você está escolhendo evoluir pelo amor. Né? E toda pessoa que resiste a mudar, o que quer que seja, tá? Uma emoção, um pensamento, uma situação, a maneira como ela se comunica, que não tá dando muito certo, enfim. Toda pessoa que escolhe o sofrimento, às vezes a repetição de ciclos, de padrões, de relacionamento, de escassez, ela está escolhendo evoluir na dor. E é um caminho. E quem somos nós para dizer que, você não tá fazendo certo? Não tem certo, não tem errado. Existem escolhas, né? Escolhas que são às vezes mais dolorosas, que levam a gente a um sofrimento mais prolongado. Linda. Mas vai ter aprendizado ali sim, Senhor. Eu fiz um texto e coloquei no feed, num post do Instagram aqui, e falando isso. Quando a gente entende que nós estamos todos no mesmo planeta, vamos falar assim, às vezes numa mesma comunidade, numa família, num meio social, observem, existem pessoas altamente sábias nesse grupo, do teu convívio. Pessoas que já aprenderam com os próprios erros, porque todo mundo tá aqui e vai errar, né? Pessoas que já superaram, às vezes fazem fases muito difíceis e hoje tem um outro olhar, né? Uma maneira mais leve de lidar com as coisas. Aí existem aqueles que ainda estão teimando um pouquinho, levando umas pancadas, mas não quer mudar. O outro é que tá com problema, o outro é que
é o errado. E tem aquele que às vezes ainda está na violência, aqueles que têm uma consciência muito baixa ainda sobre auto-amor e sobre o cuidado com o outro, com as relações, com a própria vida. Então nós temos pessoas em fases evolutivas muito diferentes, convivendo todas juntas. Só que isso não é só num grupo social, isso é dentro da nossa família. E não quer dizer, de novo, que a gente que está olhando de fora, por exemplo, possíveis mudanças para essa pessoa fazer, nós estamos melhor do que ela, não. Porque, como eu falei, o olhar de fora ele é privilegiado. Mas só a pessoa sabe, lá dentro do olho do furacão do que ela está passando, o quanto que é difícil, o quanto que é complicado para ela enxergar soluções, e às vezes naquela área ela tá penando, mas em outras ela dá show. Ela já tem uma sabedoria desenvolvida e assim é. Não é assim? Então às vezes a gente convive com alguém que, por exemplo, na parte financeira apanha. Ela precisa aprender a desenvolver esse relacionamento com o dinheiro, com as posses, com o material. Mas, por exemplo, na parte amorosa, afetiva, vamos imaginar assim, se torna um pai muito responsável, ela dá exemplo ali naquela área. Então ninguém vem, gente, 100% em todas as áreas da vida. Então eu entrei na terapia, por exemplo, porque eu me tornei uma profissional muito bem sucedida e fui desenvolvendo a minha carreira na época como jornalista. Cheguei num estágio tal, assim, que eu já tinha vivido muito da profissão e conhecido muito, e aí eu me vi um pouco já... Perdi um pouco a graça, sabe? Porque eu queria auxiliar as pessoas e eu tava me sentindo um pouco amarrada dentro do jornalismo. E aí eu conheci a terapia. Mas a Gabi, altamente de sucesso na vida profissional, penava na vida pessoal. Então, onde é que o meu calo doía? Na vida pessoal. E a Gabi, que muitas vezes encontrava soluções mirabolantes lá no profissional, no pessoal, meu amigo, eu não enxergava um palmo na frente do meu nariz. A pessoa falava assim, não é possível que você não tá vendo isso. Não é possível, Gabi, que você não tá vendo que isso aqui tá acontecendo. Eu falava, gente, me ajuda. Até hoje eu falo assim, quando se trata de relacionamento, eu não confio em mim. Me ajuda, gente. Porque o meu olhar, eu tô desenvolvendo ele. Então, sabe aquela pessoa que é habilidosa, que ela é sagaz, tem uma palavra assim, esperta mesmo, sabe? Rápida. Numa área da vida, na outra, meu filho, ela samba. Ela samba, porque ela precisa aprender algumas coisinhas ali. E é tão lindo que a vida aproxima pessoas assim, né? Então, às vezes, o seu parceiro, ele é um bom administrador e você é a gastadora. E aí o universo aproxima as pessoas para poder facilitar o aprendizado. E a gente vai fazer o quê? Vai brigar, né, gente? Em vez da gente aprender com o outro e chegar no caminho do meio, a gente normalmente briga por conta das diferenças. Então fica a dica. Então a ajuda, vamos lá, a ajuda que enfraquece é a ajuda que julga. É a ajuda que chega a partir de um julgamento, da gente se colocando maior que o outro, melhor que o outro, achando que o outro é errado e que eu tenho a solução para tudo. Ou é a ajuda que chega e tenta fazer pelo outro e a postura por trás é a mesma, de uma arrogância, às vezes inconsciente, de achar que eu sei fazer melhor que o outro. Então é aquela pessoa muitas vezes controladora, que vai assumindo tudo, que vai deixando todo mundo impotente, daqui a pouco ela tá exausta, cansada e vira e fala, gente, mas ninguém faz nada, só eu que faço tudo por todo mundo? Então essa pessoa precisa aprender a confiar, ela precisa aprender a olhar a força do outro, onde estão os potenciais do outro, entender que todos nós viemos da mesma fonte, que é o divino. Então eu digo, todos nós somos centelhas divinas e nós temos total capacidade de encontrar soluções na nossa vida. A questão é que cada um está no seu tempo. Às vezes um precisa ficar
um ano numa relação tóxica para entender, o outro 5, o outro 10, o outro a vida inteira. Mas ele pode chegar lá no fim e entender, nossa, eu permiti que isso acontecesse, né? Eu me perdoo por permitir que isso acontecesse. Eu não sou vítima, eu fui conivente, eu tenho 50% de responsabilidade aqui. Isso é curar-se. Curar-se é sair da vítima. Então, quando a gente acha que tem as soluções para as pessoas e faz por elas e assume demais as coisas, nós estamos fortalecendo a vítima no outro, né? E essa é a ajuda que fortalece. E tem uma frase que eu vou falar, e não é pra ninguém que tá aqui no grupo, tá, gente? Não me olha com cara feia, mas vão olhar. Que eu ouvi hoje. E nossa, eu já falei isso um dia, mas há muito tempo não falo porque fui entendendo, né? Que esse é um olhar que enfraquece. Sabe qual é, gente? É o olhar da dó. Ai, que dó dessa pessoa. Ó, você tá aqui de cima, você é a cara. E olha lá de baixo a outra e pensa, porque a energia que é emanada é essa, entendam isso, a vibração por trás desse olhar. Ai, que dó. Eu tô aqui em cima, ela tá lá embaixo. Vocês já viram pessoas que recebem demais ajuda? Nossa, teve um caso de uma amiga minha que ela falava assim, não é possível, eu não posso ter funcionária mais em casa, né? Que a gente sempre teve essa tradição, muitas famílias continuam tendo e se torna uma pessoa da família. A funcionária do lar, aquela que tá ali administrando, cuidando dos filhos, né? E a pessoa virou assim, eu não posso ter, é um karma na minha vida. Porque eu ajudo, eu dou as coisas, às vezes eu tiro do que eu não tenho pra dar, pra ajudar. Menina, me rouba, me apunhala, falta, me tira atestado, um atrás do outro. Então, não tô dizendo que a pessoa não precisa do atestado, tô dizendo que neste caso, né, ela descobriu que a pessoa estava abusando e estava realmente agindo de má fé. O que acontece? Essa pessoa deu demais, ó, a lei do equilíbrio da constelação familiar, achando que está ajudando. Só que ela ficou grande demais nessa relação. E aí, como ela tem dó dessa aqui, ó a dó, ela dá porque essa aqui é uma coitadinha. Ó o que ela emite de energia, de vibração. E essa aqui fica pé da vida, porque ela fala assim, o que eu não sou coitadinha, eu não preciso disso. E ela vai recebendo e a energia é de esmola. Entendem isso? É energia, gente. Eu não tô dizendo que a nossa intenção é essa, mas nós temos que entender que quando a gente emite este olhar, por trás dele existe essa vibração. Que é a comunicação não verbal. Que ela é a maior de todas. Aquilo que eu verbalizo não tem tanta força quanto aquilo que eu vibro, né? É inconsciente, por isso que a gente tá aqui, para tomar consciência. Então, a pessoa que recebe demais, ela fica brava com quem deu demais. E ela vai dar um jeito de cutucar, de dizer, não estou feliz com isso. Não estou me sentindo bem. Porque quando você dá demais pro outro, quando você faz pelo outro, quando você quer carregar o que é do outro, fazer pelo outro, achando que ele não é capaz, ó, o outro sente. Nossa, mas quem é você? Dentro fica essa vibração, ó. Mas quem é você? Então você é melhor que a gente? Então você pode mais? E aí começa o conflito e a gente não sabe de onde vem. Então, nós precisamos respeitar o tempo do outro, a história do outro, a estrada do outro, porque se ele não tem condições hoje de comer aquela comida e tudo mais, a maior alegria da vida dele muitas vezes vai ser conquistar isso por si mesmo, porque todos nós estamos aqui para isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que resume toda a minha intenção nessa aula hoje. A maior alegria do ser humano, a maior satisfação que o ser humano pode ter é conquistar algo por si mesmo.
Por exemplo, a terapia é a maior vitória, gente, a coisa mais linda. Isso começa desde criança, vocês podem ver quando a criança tá se desenvolvendo, as fases em que ela vai descobrindo, em que ela vai caindo e levantando, em que ela vai... E quanto mais a gente permite que ela faça isso, mais forte ela fica, porque ela bate no peito e diz, eu consegui. Não me ajuda. Eu consegui. Só que isso não é só da criança, isso é do adulto também. E essa ajuda que enfraquece, que quer pegar na mão e trazer, que quer levantar, que quer carregar a dor do outro à mochila, ela não permite que a gente dê a chance dessa pessoa conquistar por ela mesma. De bater no peito e falar, eu consegui, eu fui capaz, eu carreguei, era meu, eu resolvi, eu posso. Entende isso? Então esse é um amor maduro. Esse é um amor maduro, de gente adulta. Porque essa pessoa que quer fazer demais pelo outro, ela carrega uma energia da criança interior ferida, que quer ser amada, que quer ser reconhecida. Então ela se desdobra, ela se arrasta, ela tira dela para dar pro outro. Mas ela também tá na dor. E aí ela tá se enfraquecendo e enfraquecendo o outro. E quanto mais a gente vai amadurecendo e nos curando, tá? Dos nossos vazios de infância, desse medo de não ser amado, né? Desenvolvendo alto amor, ó. Porque primeiro o trabalho de cura, ele vai ajudar a gente a desenvolver o alto amor. Quanto mais amor eu vou nutrindo por mim, autocuidado, mais eu tenho condições de fato ajudar o outro. Agora vamos para o outro lado da moeda. O que é então a ajuda que fortalece? A ajuda que fortalece, eu falei dois aspectos importantes da ajuda que enfraquece. Vamos repetir? Quando eu julgo, quando eu fico maior que o outro e quando eu quero fazer pelo outro, carregar, resolver pelo outro, beleza? Tá. Agora vamos para dois aspectos da ajuda que fortalece. Primeiro, eu olho para o outro como um ser divino, criado a partir da mesma essência que a minha, divina, criado a partir da perfeição, que todos os recursos emocionais, mentais estão dentro dessa pessoa. Ou seja, eu reconheço a centelha divina, o potencial que ela tem de sair dali. À medida em que ela aprende com a situação, à medida em que ela evolui a partir do que ela consegue entender do que está acontecendo, à medida em que ela peça ajuda de fato terapêutica, à medida em que ela escolhe mudar e parar de esperar do outro, ou seja, sair da vítima, né? Que o mundo está contra mim. Não, o mundo não está contra você. Mas existem feridas abertas que quando alguém vem e cutuca é para te mostrar que tem alguma coisa aí que você precisa resolver. Com a sua história, com a sua criança interior. Então, eu preciso, primeiro, olhar para essa pessoa e reconhecer a força dela. Gente, isso é um exercício tão poderoso, mas tão poderoso. E é incrível como eu faço isso inconscientemente desde menina, porque eu me lembro, porque eu sempre tive uma vontade, assim, de ajudar mesmo. Então, por exemplo, quando uma vez a gente tava indo pra praia, o menininho vendendo caranguejo, aquele fieira, acho que fala, né? Tanto de caranguejo. E eu parava o carro e partia o meu coração, né? E eu falava pro meu pai, pai, compra tudo. E meu pai comprou. A gente fazia isso várias vezes, quando a gente podia, né? Comprou tudo de ver a alegria daquela criança, porque eu era uma criança, estava indo me divertir. E eu já tinha uma capacidade de me colocar no lugar daquela que não podia. Que estava trabalhando no sol. E aí de ver a alegria eu ficava feliz. E aí, olha que legal, né? A gente fez o que a gente podia. Mas em momento nenhum eu olhei para aquela criança fraca. Ou menos do que eu. Não, a situação dela mostrava que ela era muito mais forte. Então, por exemplo, quando eu passo perto de alguém em situação de rua, alguém que quantas vezes a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas às vezes a gente não pode ajudar. Você está passando um centro de São Paulo, como eu sempre tive família lá, a gente vê coisas que às vezes não tá ao nosso alcance, né? E eu dentro de mim eu dizia assim, ó,
Eu faço isso desde menina. Que Deus ilumine e proteja. Eu falo isso, que Deus ilumine e proteja. E isso é uma oração, não é? Isso é um pedido de que Deus interceda, e se eu não posso fazer neste momento, que Ele faça. Então, vamos lá. Um olhar que fortalece o outro, ok? Segunda base, pilar para ajuda que fortalece. Eu vou ofertar aquilo que eu posso ofertar, que não vai me prejudicar, que não vai tirar a ordem de importância do que eu tenho que cuidar na minha vida, por exemplo. Eu vou dar exemplo disso. E eu me coloco assim à disposição dessa pessoa, com a mão estendida dentro daquilo que eu posso dar. Só que eu não vou exigir dentro de mim que ela pegue, que ela vá e que ela resolva. Porque, de novo, eu vou estar, antes de mais nada, respeitando o tempo dela. Mas eu não abandono internamente. Eu não vou deixar de acreditar que uma hora ela vai querer. Uma hora ela vai precisar. Gente, eu sou terapeuta. Quantas pessoas eu não vejo em sofrimento? O que eu faço? Eu permaneço presente, internamente, no meu coração, aberta para essa pessoa. Que na hora que ela quiser, ela vem. E não é por falta de recurso financeiro, porque eu faço permuta, meu filho, eu faço de tudo. Eu ensino a pessoa, inclusive, a acreditar que ela tem para dar. Que o que ela faz tem valor, que ela tem valor. Trabalho com isso. Mas eu não forço a barra, o tempo dela. Mas eu também não desisto dela. Porque às vezes a gente vê alguém em sofrimento, e isso é bem complicado. Bem complicado. É desafiador para nós, né, também. Que às vezes já estamos numa situação melhor, porque já caminhamos a nossa caminhada, não é porque a gente é privilegiado, não. Mas a gente às vezes tem um pouco mais, né, para ofertar. E eu, por exemplo, oferto consciência, expansão de consciência, conhecimento para que a gente saia dos nossos conflitos emocionais e cresça, e evolua, e construa vínculos saudáveis. E cada um tem algo em potencial para doar, para ofertar, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue, e aí a gente larga, como se fosse, também. E aí a gente rompe internamente o vínculo com a pessoa, e aí ela perde a chance de um dia poder contar com você, de verdade, dentro daquilo que você pode ofertar, né? Então, isso se resume em acreditar até o fim que a pessoa pode sair daquela situação. E que a gente respeita e a gente entende, a gente também não vai forçar a barra, porque ela vai entender, de novo, que a gente tá maior que ela e não vai dar nada certo. Então, eu poderia falar aqui também sobre a lei da ordem com mais detalhes, mas eu acho que vou deixar para outro dia. Porque é muito importante, por exemplo, eu sou mãe. Eu tenho um filho de 7 anos. Meu pai tá acamado. Então, o que eu procurei fazer? Organizar a rotina lá de um jeito que eu esteja presente pontualmente em alguns momentos. É claro que se tiver uma emergência a gente dá um jeito. Mas a prioridade é o Arthur. É o nosso filho. Então, por exemplo, preciso ir no mercado porque acabou tal coisa, tá. Posso ir daqui a pouquinho? Agora eu vou levar o Arthur lá no médico, eu vou levar... isso já estava organizado, entende o que eu tô falando? Eu não violo ordem, né? Por quê? Porque o meu filho hoje é prioridade, né? Então, ele depende de mim de uma maneira que ninguém substitui este cuidado com ele. E aí lá, com os meus pais, por exemplo, que os filhos podem auxiliar neste cuidado aos pais, mas não deveriam se meter a cuidar dos pais, né? Mas auxiliar sempre que possível. Mas eu digo esse cuidado mesmo que inverte ordem, né? Esse cuidado que você às vezes quer dizer como os pais têm que viver a vida deles. Aí bagunça tudo. Aí você tá carregando, é uma formiga carregando um elefante, né? Mas eu tô dando um exemplo. Eu vou organizando o que eu posso por lá, porque a prioridade é o Arthur. E hoje eu também tenho esses cuidados lá, necessários, né? Da minha presença lá.
né? Mas é muito importante a gente se colocar em primeiro lugar. Então, por exemplo, agora que eu tô passando por essa situação em família, é agora que eu estou mais, digamos, atenta ao meu lazer. Mais do que antes. Porque se eu não tenho o contraponto do tempo pra Gabi, entende isso? Eu nem tenho pra dar. Porque aí vai ficando tudo pesado. Aí a gente vai entrando no modo obrigação. E é importantíssimo, como lá na turbulência do avião, coloque a sua máscara primeiro, para depois auxiliar o próximo. Então a gente precisa exercitar isso na nossa vida. Porque aí a ajuda fica leve, ela não pesa. E ela respeita a ordem das coisas. Combinado? Então eu vou encerrar aqui nosso encontro hoje. Gratidão por quem esteve com a gente ao vivo aqui no Instagram. Lembrando que esse vídeo está no YouTube. Se faz sentido para alguém que você goste, né? Pode compartilhar, combinado? Um beijo grande. Vamos continuar o grupo presencial. Você é o nosso convidado para estar aqui na próxima terça-feira, se você puder, no nosso espaço Florescer Terapias Integrativas, tá? Beijo!